Eu escrevi a cena do pai acordando as duas crianças como o meu enfoque da história do roteiro é feminino. Então o pai acorda a filha. Aí a filha levanta e vai no banheiro e tem a disputa do banheiro antes de ir para a escola, né? Tem que se arrumar. Disputa de quem entra primeiro no banheiro. A menina entra primeiro. Aí o irmão dela chega atrasado e fica louco de bravo. Aí a menina sai do banheiro e vai pro quarto dela e não acha o uniforme. A mãe sempre que arruma as coisas, a mãe não tá muito bem e não levantou. Aí o pai que chamou a criança, né? E daí o irmão fala, eu vou ensinar uma coisa que só os homens sabem. Você já abriu essa gaveta? Não, nunca abri. Então, quando o seu uniforme não aparecer ali, deixa eu pegar minha varinha mágica. Ele pega a varinha mágica. Assim, blim, abre a gaveta. Aí ela abre, meu uniforme. Tá me devendo essa, hein, menina? Sempre que seu uniforme não estiver ali em cima, onde você acha sempre, vai estar ali. Então, é a sociedade dos mágicos. As mulheres trabalham e os homens ignoram o trabalho feminino e se aproveitam da condição e ainda aparentemente zombam. Dizem que tudo é mágica. Agora imagine a premissa. E se a sociedade for criada desde a infância, educar aos homens que isso é realmente verdade? Que aparece a roupa limpa, dobrada, passada dentro da gaveta? O menino joga no chão, no dia seguinte aparece dentro da gaveta. Então a irmãzinha é muito criança, ela acredita nisso, sabe? De Coelho da Páscoa, Papai Noel, essas coisas. Uma lenda. Então a premissa desse meu roteiro é essa lenda. Que as coisas aparecem, não precisa. Você pode jogar lá, no dia seguinte aparece. Então os homens são criados assim e as mulheres, em um determinado momento, a mulher fala com a menina, com a filha, e que essa cena eu preciso colocar agora, né? Na realidade, não agora. Quando ela voltar, eu sempre trabalho com psicólogo, RH, psiquiatra, eu sempre trabalho com essa linha. Sempre, meus personagens é assim, é um estilo do meu roteiro. Eu faço eles frequentarem as filas de espera da terapia, da psicoterapia. Frequentam, sentam nas cadeiras diante das terapeutas e os terapeutas. Faz parte da minha dramaturgia. Então o que eu fiz? Se eu fiz essa cena, eles descem para tomar o café, quando fecha os olhos para fazer a oração, o pai faz a oração que nunca falte a magia e isso, tudo mais, né? Quando a menina abre o olho, tá lá tudo posto na mesa. Aí ela vira e vê a mãe não tinha aparecido até agora. É a mágica, né? Aí o que acontece? Eu me adiantei um pouquinho e já escrevi a cena que eu imaginei nela no... Aí eu fiz assim, veja, eu coloquei uma cena antes dessa cena, eu coloquei no Celtics, olha o Celtics de novo aqui, ó. Vamos ver se dá para ver o Celtics. Então eu comecei aqui em cima, fade in, cadê? Aqui será? Fade in. Aí eu coloquei mais duas cenas antes dessa cena de acordar os filhos, né? Coloquei mais duas cenas. Eu vou ler a cena. Ó. A primeira cena eu coloquei assim. Do lado de fora da casa do Félix. Eu pus que o marido dela chama Félix. Tá na porta e é de tarde. A Olivia, que é a mãe dessa família, ela tem 35 anos, ela tá com roupa de casa. E ela tá parada com a porta aberta, atendendo uma procuradora de justiça chamada Adriana, que tem 40 anos, que entrega uma carta e a caneta para ela assinar. Aí a Olivia assino
Isso aqui, no X. A Olivia pega a prancheta e assina o papel, devolve e pega a carta. Coloquei essa cena inicial, então começa com a Olivia, que é a personagem principal da nossa história, que é a mãe dessas duas crianças e tem um marido. Aí mostra ela dentro da casa, no quarto dela, já à noite. Então o Félix, que é o marido de 35 anos, está de pijama e está deitado do lado da sua esposa Olivia, na cama de casal. A Olivia já está sentada assim na cama, encostada assim recostada, lendo e relendo a intimação que ela recebeu da procuradora de justiça. Imagina o abajur aceso, o marido dormindo. Aí começa a cena do Félix, né, o marido acordando a filha dele, né? Levanta, filha, lava o rosto, veste o uniforme, desce para tomar seu café. Hoje tem escola. Quero dormir mais um pouco, pai. Não, filha, levanta. Senão fica muito tarde e você perde a van da escola. Aí sai, a menina pega o chinelinho dela e vai pro corredor. Aí no corredor o irmão cruza com ela ali, só que ela entra primeiro no banheiro. Aí, droga, sai daí, todo dia você entra primeiro no banheiro e demora. Já tô saindo, espera, você é muito apressado. Aí ela sai e entra no quarto dela, o irmão entra no banheiro. Aí ela fica toda perdidinha no quarto, ela não acha o uniforme para a escola. O irmão dela já estava de uniforme. Aí o irmão aparece lá e fala: "O que foi?" "Não acho meu uniforme." "Não brinca, como assim?" "Não tá aqui, sempre tá aqui." "Não consigo entender." "Espera, vou pegar minha varinha mágica e eu já volto." Aí, ontem quando você chegou da escola, jogou seu uniforme ontem? "Não lembro." "Vai, se esforça, é importante." "Acho que eu joguei naquela cadeira. Deve ter caído e eu chutei para debaixo da cama." "Já disse, eu não lembro. Todo dia eu faço assim e quando eu acordo ele aparece dobradinho aqui em cima da cômoda." "Presta muita atenção que eu vou te ensinar uma coisa que só os homens sabem." "Você já abriu essa gaveta?" "Não." O irmão faz um gesto com a varinha e fala: "Abre a gaveta." A irmã abre a gaveta. "Meu uniforme!" "Fiz uma mágica. Toda vez que não achar seu uniforme sobre a cômoda, ele vai aparecer aí." "Tá me devendo essa, hein, garota?" Aí o irmão sai. Aí é a mesa na cozinha, ou a mesa do café da manhã. A Nina entra na cozinha, puxa a cadeira e se senta diante da mesa que tem da mesa. Félix, o pai, vem do fundo, se senta. Aí eles vão fazer oração, Félix, vão fechar os olhos para a oração. Os três fecham os olhos por alguns segundos, a menina abre os olhos, o pai confere, abrindo o olho, e a menina está de olho aberto, de olhos fechados, filha. Aí ele começa a oração. "A magia só acontece se fecharmos os olhos, filha. Filha, Senhor nosso Deus, agradeço por mais um dia de sol e de mistérios. Que a magia nunca nos falte. Obrigado pelo que nos dá diariamente e por esse alimento que chegará até nós. Amém." A filha abre os olhos e vê diante dela a mesa posta, que não estava. Aí ela fala: "Café com leite, pão picado." Aí olha e vê a mãe dando risada. "Oi, mãe, por que hoje você não foi me acordar?" Aí o pai fala: "Sua mãe não estava muito bem, filha. É normal os pais se revezarem para acordar os filhos." Aí eu pulei, eu tenho que fazer a van da escola chegando, eu tenho... E aí eu vou decidir. Aí eu coloquei a cena do terapeuta. Vou ler a cena: interior reformatório, sala de psicologia amanhã. Olivia está sentada diante da psicóloga Salete. "Quero me separar." "Certeza?" "Sabe que eu sou conhecida por falar. Os psicólogos aqui só ouvem. Sou diferente, eu falo." "Já decidi, vou me separar." "Não tem cara que quer ouvir algo contrário. Mas eu sou a paciente. Então vai ouvir." "Preciso." "Vocês têm filhos. Devia ter pensado nisso." "Com filhos não posso ser solteira de novo."
Solteira sim, livre não. Está presa aos filhos. Tanto ele quanto você, os dois, estão presos um no outro. Escuta, o tempo não volta atrás. Quanto aos seus gastos, se pedir a separação, seus gastos diminuem? Aumentam e muito. E tem essa intimação, não é isso? Alguém me denunciou. Ela passa os olhos sobre o papel. Não importa quem te denunciou. Só importa agora que o Estado já te condenou e quer que você cumpra a sua pena. Vão me prender? Ainda não. Com a condição de frequentar o grupo de apoio. Caso contrário, eu sei, me prendem. Não podem me ajudar? Vou aumentar a dosagem do remédio por hora. É só o que eu posso fazer por você. Aí ela prescreve a dosagem mais alta e assina a receita. Bom, eu coloquei então, já deu para sentir que a oração é feita a mágica, né? A gaveta tem a mágica, então tem 2 vezes que acontece a mágica, na oração e na gaveta. A mãe não estava muito bem porque recebeu a intimação. Aí eu já fiz a cena da psicóloga. E na verdade ela vai ter que ir para uma terapia, tipo uma escola. É tipo, eu pus reformatório aqui, né? Que é esse local. Ela vai ter que assistir aulas de bom comportamento e essas coisas. E daí que vai mostrar que não pode, a mulher não pode nunca humilhar o homem, ela nunca pode fazer nenhum serviço na frente de um homem como se estivesse diminuindo o homem. Na realidade é o homem que fez, mesmo se ele não fizer nada, é ele que fez. É a boa esposa. São aulas para uma boa esposa, para uma mulher decente na sociedade. Né? Então, eu sei que vai ter um momento que a mãe vai ter que falar para a filha como é que faz as coisas. E isso toda mulher vai ter que fazer. Tem que fazer com as filhas. Só que ela tem que fazer com as filhas e tem que preparar a filha como uma coisa certa. Então, o que acontece? Talvez nas aulas perguntem para ela se ela já orientou a filha. Que as mulheres têm que fazer a mágica acontecer. Tem que manter vivo o espírito, a fé, a crença que os homens têm na mágica, e essa menina pequena tem que ir já aprendendo e não pode contar para os outros. Tem que, entendeu? Então ela não está preparada para. Então pode ser que ela, na realidade, seja. Ela está sob observação. Porque se ela não fizer isso direito, como é que eu vou dizer? Ela vai ter que ser afastada da filha dela. E aí que tá. Ou a filha vai sair, vai ter que ser cuidada por uma outra família, alguma coisa assim. Então entrou um conflito. A mãe e a filha. A filha vai para um colégio interno, vai ficar longe da mãe, se a mãe não entrar nos trilhos. Então eu acho que eu vou pegar por aí. Eu estou um pouco confuso, mas foi legal gravar o vídeo para pôr a par como é que eu estou andando com a história, como é que eu vou andar com a mágica e com o segredo que mantém essa mágica parecendo mágica, né? É bem difícil, mas como não só o machismo, como a separação, como os gastos, tem essa coisa real dos filhos, toda essa dificuldade e toda a crise emocional, psicológica. Eu estou vendo a Alejandra Pizarnik. Eu não sei nada assim sobre a vida pessoal dela, estou vendo só os poemas. Mas eu vejo assim o sofrimento, a agonia que ela tem. Então eu acho que a Olivia é uma versão uma versão que eu falo assim, eu não sei para onde eu vou andar com essa história. Então eu preciso ir batendo nos diálogos. Eu arrumei os diálogos agora
da, da psicoterapia, e eles ficaram mais eficientes. Tem que ler, tem que dar para entender o que um fala, um que responde, tem que estar amarrado. Eu não preciso falar se é a psicóloga ou se é a paciente. Pelo que fala, já, pum, pum, você já sabe quem está falando. Então, eu acho que até amarrei mais ou menos, melhorei. Fiz 2 tratamentos. Escrevi uma vez, eu lia, não batia, apagava, trocava tudo, fazia elas conversar de novo. Improvisava o diálogo. Aí ela vai ter uma conversa com o marido, eu acho, depois do café da manhã, que a van vai embora, ela vai ter uma conversa com o marido. E daí talvez seja óbvio, né, sobre a intimação que ela recebeu. E aí eu não sei se o marido vai levá-la, como que eu ainda não sei como é que funciona, porque a sociedade precisa tomar muito cuidado, porque os homens têm que agir pela magia e as mulheres têm que ralar. E mulher ajudando mulher nesse sentido de trabalho sobre trabalho e tudo encobrindo para que o homem não o sinta diminuído. E cada vez mais realismo mágico. Porque se eu fizer muito naturalista, tá bem naturalista. Então parece uma ironia quando se fala isso, parece uma brincadeira. Então, como a abertura parece uma brincadeira, é legal. Mas aos poucos tem que entrar mesmo, que os homens, quando entrar essas figuras dos homens, tem que ser figuras quase que alegóricas. Quase que alegóricas, tem que ficar claro isso. Então eu tenho que entender como é que vai ser o pai nessa conversa e como que ela vai chegar até aquela sessão de psicologia, que é a intimação, né? Então o que que ela vai fazer com o papel? Se ela foi lá, então ela vai ter que entrar na sala de espera, vai ter que entregar, sempre mulher trabalhando. Então é mulher que atende mulher. Ela entrega o papel, a intimação, tem uma consulta, tipo, ela vai passar por um exame médico, ela foi intimada. Então isso tem que ser claro. Claro, que nem o processo do Kafka, que no caso são homens, né, que ele fica zombando e ele recebe um processo e não sabe do que é. E ele tem que se apresentar, né, chama o processo. Em salas que não são oficiais, assim, são em lugares assim que é marcada a sessão do julgamento, as coisas, em uma sala de um cortiço, de um lugar, sabe? Ele atravessa um quintal cheio de roupa no varal, daí ele entra numa portinha, entra lá, é lá que está acontecendo o negócio. E daí ele não entende nada que está acontecendo, ele acha que não vai acontecer nada. Porque onde já se viu, não falaram por que processaram ele, o processo. Então eu sinto assim que a minha personagem, a Olivia, ela tem que ter um pouco esse universo kafkiano, né? Ela tem que passar por etapas e a figura do homem tem que ser protocolar. E mulheres, mulheres, mulheres. Então, toda vez que colocar homem, sempre tem mulheres trabalhando e essa figura... para ter essa literatura que eu estou escrevendo via roteiro de cinema, para ter um valor realmente, além de ser realismo mágico, que eu já não sei se é realismo mágico total assim, né? Porque é um naturalismo. Mas nas entrelinhas, subliminarmente, é o realismo mágico. Porque a minha premissa é muito louca, é sexista e de uma denúncia e ao mesmo tempo que muitos homens pensam, se acomodam, e mesmo para a gente refletir sobre essas questões. E eu não sei, até essa coisa do problema psiquiátrico dela, aí eu imagino que na terapia em grupo, que ela vai ter lá, não é terapia em grupo, na realidade as aulas que ela vai ter, tem outras alunas delinquentes lá, e que ela vai criar aliados lá. A Silma comentou na postagem aqui que para acabar com a mágica basta as mulheres sumirem, deixar na mão os homens, aí acabou a mágica. Aí eu falei, genial, uma hora a gente precisa fazer acabar com a mágica, sabe, ter uma reação, uma união entre as... Como que... Eu não sei como eu vou fazer isso, mesmo que fique ingênuo, que eu tenha um momento para
para ter uma reação, uma união. Não sei, como que vai essa bola de neve vai começar a girar pequeno e ela vai crescer para chegar numa coisa assim. Para chegar numa atitude assim de parar a sociedade. É. Então, o importante é ter ideia e lapidar as falas. A fala é o material principal que eu tenho da minha escrita, por ser roteiro de cinema. A fala é o mais importante e a sequência de cena. Acontece isso, acontece isso, acontece isso, e as falas e os personagens. Esse é o meu modus operandi da escrita de roteiro, que eu não saberia contar como se fosse um livro, literatura, né? Que a gente lê tanto aqui e ouve, né? No caso, eu gravo os áudios, eu leio, eu ouço, os contos, é literatura. Mas o que me interessa é isso, são as falas, as personagens, para onde elas estão indo. Como que os personagens que estão em volta vão dar o aparato para revelar a personagem, para ela estar cada vez mais se defendendo e acuada, cada vez acuar mais até que ela vá dar viravoltas e criar aliadas e eu não sei e é sempre a história do começo para frente. Eu posso ter uma ideia, que nem no roteiro de cinema, que escreve o argumento, aí coloca uma escaleta, que é os cabeçalhos, né? E daí vai enchendo a cena. Aqui acontece isso né? O argumento misturado com a escaleta. Então, o argumento a gente pega o argumento, depois divide em locações, em cenas, essa, e faz o cabeçalho da cena. Aí enche com o que o argumento dizia que vai acontecer. E eu não gosto muito de fazer isso, não. Eu faço pequenos movimentos. E depois eu troco de lugar, eu ponho um começo, eu dou uma mexida. Porque eu sei que o filme ele é assistido do começo para frente. Então, se eu tiver a ideia, a primeira cena, a apresentação era as crianças, das personagens. Só que a minha personagem estava escondida. A Olivia está escondida, a mãe. Ela é na Sociedade dos Mágicos, as protagonistas estão nas costas dos homens, estão escondidos. Então começa com o pai acordando a filha. Mas o que que acontece? Antes disso, aí eu resolvi colocar uma cena da Olivia recebendo a intimação de uma mulher. Aí à noite o marido dormindo e ela preocupada olhando a carta que ela recebeu. Aí de manhã ela some, aí ela aparece depois a mágica ali na cozinha, as crianças vão embora e o marido vai ter uma discussão de relacionamento, uma DR com ela. E daí ela vai ter que ir lá, às custas dela mesmo, né? De ir lá, eu não sei se ela vai pegar ônibus, como é que ela vai fazer, ou se ela vai andar a pé, o que eu vou fazer essa mulher? Bom, ela vai chegar lá e vai conversar com essa psicóloga, né? E daí ela vai frequentar aquela aula e vão colocar esse conflito. Se você não entrar nos eixos, sua filha vai ser mandada para um reformatório, porque você é uma má influência para sua filha. Mesmo não estando separada, estando na casa, você é uma má influência para ela, porque se você não se mostrar que é capaz de educar sua filha, nós vamos tirar a sua filha do convívio de você. Já que não vamos tirar você de perto da sua filha, é uma mulher que tem que educar, nós vamos passar para uma outra tutora para educar a sua filha. Você não está à altura para passar os princípios, né, da mágica? Então é meio por aí, base de remédio psiquiátrico. Então o realismo mágico parte. Eu até imagino quando ela tiver doidona, as amigas doidona, fazer cenas muito loucas, sabe? Talvez de alucinações misturadas. E a história é contando, naturalizo e contando, indo. Bom, eu acho que eu já viajei bastante, né? Vamos lá. Ah, agora eu coloquei
na cama lá, eu pus uma luzinha vermelha, olha que legal. Ó. Acendeu? Olha como é que fica. Legal, né? Pois é, inventando aqui. O outro abajur acendia e ficava a luz mais clara, aqui tá um pouco escura a luz. Mas ficou assim, depois eu arrumo mais. E o Ramfolk tá lá. Olha lá. Ramfolk.